aê, meus bidos marvetes, e aê, meus bidos episódicos. Bom galera, o que eu estou para fazer aqui hoje é algo diferente no canal. Eu quero começar a listar 10 melhores episódios de seriados como um todo, entendeu? Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir uma série e apreciar aqueles episódios que são realmente diferentes, que são diferentes do comum, tanto para o seriado como um todo. Sabe aquele episódio que você assiste, reconhece que é realmente bom porque ele foi muito bem pensado, muito bem feito, e você vai querer rever ele algum dia e você quer ter isso na lembrança? Então, eu sou esse tipo de cara. Então, muitas vezes eu assisti uma série e em certos episódios que foram realmente muito bons, eu listei eles para que eu pudesse assistir eles novamente quando eu batesse à vontade, quando eu quisesse rever algum episódio realmente bom. Então, eu quero começar a fazer isso aqui no canal, vou fazer com várias outras séries, mas hoje eu quero fazer isso com o MCU. Eu quero estrear isso com o MCU. O MCU terminou aí a sua fase 4 com as suas séries, né? Ano que vem ela vai começar a fase 5 e teve várias séries. Nenhuma delas teve, sei lá, 6 episódios sensacionais por temporada, até porque eram só 6 episódios ou eram só 9 episódios e não tiveram tantos episódios assim, né, para se listar. Então eu decidi juntar todas as séries da fase 4 do MCU e listar quais são os 10 melhores episódios entre todas elas, na minha opinião. Claramente, eu quero fazer isso com todas as séries do MCU, eu não quero deixar uma de lado, então por isso todas elas eu vou ter que tirar algum episódio, senão algumas séries não estariam aqui, ou outras séries teriam mais episódios, mas como eu quis abranger legal cada uma das séries do MCU, todas elas vão aparecer aqui de alguma maneira. Então, se vocês já compraram essa ideia comigo, bora lá! É importante esclarecer aqui que esta é a minha opinião, de acordo com o que eu senti vendo um episódio e o quão memorável e marcante ele se tornou para mim. Vale dizer também que o meio dessa lista é um pouquinho nebuloso. Não necessariamente o que eu falei antes é inferior ao que eu falei posteriormente. Mas claramente, os que eu vou falar por último e em primeiro são a elite para mim. Cavaleiro da Lua, o Manicômio. Este é facilmente o melhor episódio da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, porque finalmente esclarece quem é o Mark como pessoa, como ele teve essa dissociação de personalidade, né, psicologicamente, o que aconteceu com ele, como ele foi se tornar o Cavaleiro da Lua, como ele foi chegar lá no Egito, ao mesmo tempo que a gente finalmente desenvolve a relação dele com o Steven, uma relação que estava demorando para desenvolver durante toda a temporada, estava demorando para eles se entenderem, para eles ficarem amigos, para no final o Mark sentir a morte do Steven. E tudo isso é feito de uma maneira maravilhosa dentro do hospício, dentro do mundo ali fora, né, do Egito, do Khonshu. É tudo muito legal, é tudo muito bem explorado e como a série deveria ter começado desde seu início. É sinceramente uma coisa muito legal de se ver, mas infelizmente ela vem muito perto do fim e por isso atrapalha todo o restante da temporada. Rise and live again as my fist of vengeance, as my Moon Knight. Gavião Arqueiro, Ecos. Não tem condições, galera. Esse é o melhor episódio de Gavião Arqueiro por simplesmente trazer uma cena de ação do caramba e memorável, trazer já uma referência ao Rei do Crime e principalmente explorar toda a relação que é a base dos quadrinhos no qual a série está se inspirando, que é a Kate Bishop e o Clint Barton. A relação dos dois aqui é explorada ao máximo, tanto emocionalmente quanto no modo de ação e de piadas. A cena deles no carro é sensacional, todo o plano sequência, o modo como a gente vê o Clint agindo em luta, a Kate agindo em luta, como os dois se combinam, até mesmo golpes especiais como o da flecha que cresce e explode o caminhão. A gente vê um pouquinho mais daquela gangue que é totalmente caricata, sabe? É pra gente rir da cara deles e ainda traz cenas emocionantes como a do Clint tendo que conversar com seu filho sem ouvir a voz dele, né? É um episódio que trabalha muito mais e explora muito mais a falta de audição do Clint Barton, o que ajuda bastante na relação dele com a Kate, que até mesmo em determinado momento faz uma referência de como deveria ser o uniforme dele.
É um episódio que claramente me deixou muito satisfeito pelas referências aos quadrinhos, mas também me deixa muito satisfeito porque ele finalmente estabelece a relação entre estes dois personagens logo já na metade da temporada, para que então a temporada siga fluidamente com os dois e com você como espectador gostando dos dois. I'm gonna be there, buddy. Hey, I'm so happy to hear your voice. Daddy's gotta go, okay? I love you more. Goodbye. Miss Marvel, geração Por quê? Cara, eu não consigo esconder isso de ninguém. Eu sou apaixonado por esse primeiro episódio de Miss Marvel. Ele é, por mim, o melhor piloto de todas as séries do MCU. Ele apresenta muito bem a personagem, a família dela, a relação dela com os amigos, já apresenta o bagulho dos poderes, já mostra ela usando os poderes, já mostra que ela quer ser cósmica no final do episódio e traz tanta referência e homenagem aos quadrinhos que é uma delícia. Sem contar a melhor direção de todos os episódios do MCU, porque a direção é sublime, ela é perfeita, ela é sábia, ela pensa nas coisas, ela pensa nos planos, ela pensa no que ela vai fazer, como ela vai movimentar a parede enquanto a Kamala Khan viaja de bicicleta com um amigo dela, sabe? E a Iman Vellani é simplesmente maravilhosa como protagonista, a atriz ela é muito carismática, ela é muito fofa, ela é muito divertida, você quer ver mais dela, e por mim é isso, esse episódio ele é tudo. Se eu pudesse, eu morava dentro desse episódio, porque ele pega toda a essência dos quadrinhos, da personagem e do que Miss Marvel deveria ter sido a temporada inteira, mas infelizmente foi só no primeiro e último episódio, por conta da direção também, que é sensacional, e é por isso que esse episódio aqui, ele devia até estar mais pra frente, mas enfim, meu Deus do céu, eu amo esse episódio, eu quero ver ele de novo. Sem contar a música Blinding Lights do The Weeknd, que combina pra cacilda. Essa música devia ter tocado em todos os episódios na abertura da Marvel, de verdade. Finally, the moment everyone has been waiting for. She-Hulk, de quem é essa série? Este é um episódio recente, mas que já está marcado em nossos corações e em nossas memórias. Porque nele a gente tem de tudo com a prima do Hulk. A gente tem ela sofrendo o fato dela ter quase batido em um monte de gente, né? Dela ter soltado toda a sua raiva. Ela praticamente perde os poderes. Aí ela do nada tenta procurar o Emil Bluskin. Aí ela descobre que toda a galera do líder tá ali, todos os povos da inteligência, no caso, né? E aí daqui a pouco aparece o Hulk, aparece o Abominável, aparece a Titânia e tudo tá dando uma merda. E ela fala assim, mas não vai dar não. E aí ela quebra a quarta parede e invade o estúdio da Marvel, gente, e ela conversa com o Kevin, e por mais que não seja o Kevin Feige, é o Kevin Máquina, artificialmente. Ela pergunta dos X-Men, ela fala do Demolidor, ela muda o final da série dela, deixa claro, e no final, o Hulk ainda aparece com o filho dele, e ainda o Demolidor despenca do céu porque era isso que ela queria e o Kevin deu isso pra ela. Esse episódio é a coisa mais diferente que você vai ver no MCU, e é uma das ideias mais originais dentro do MCU, né? Até porque ele copia bastante uma ideia que não é tão original assim nos quadrinhos, pelos quadrinhos ficou famoso pela She-Hulk. Então, o que esse episódio faz é a essência de She-Hulk puro, e é o tipo de episódio que deveria ter sido vários episódios da série da She-Hulk. Por mais que seja uma série que eu tenha gostado bastante, esse episódio, ele vai ao extremo e marca a memória de todos que assistiram She-Hulk. Perfeito. None of these storylines make any sense. Is this working for you? Loki, por todo o tempo, sempre. Estamos falando aqui do grande finale da primeira temporada de Loki, o episódio que finalmente nos revela quem é aquele que permanece e nos apresenta o incrível Jonathan Majors no papel do Kang, que daqui a pouco a gente vai ver ele em Homem-Formiga Quantumania. Cara, que interpretação maravilhosa, que personagem, ele tem presença, ele rouba a cena, a todo momento você quer saber do que ele vai falar, do que ele tá falando, ele é muito carismático, ele é muito legal. Se o Kang tivesse essa personalidade, eu ia me divertir, mas eu sei que o Kang é uma personalidade totalmente diferente, e como aqui é uma variante, eles têm que fazer essas apresentações, né? Até porque em determinado momento ele comenta que
O que ele é bonzinho perto das variantes dele. Então é simplesmente muito legal toda a participação dele, toda a explicação do porquê tudo isso estava acontecendo no universo da Marvel, né? E ao mesmo tempo que esse episódio revela bastante coisa, eu admito que ele tem um problema de ser o último episódio, né? Ele não combina com a cara de último episódio de um seriado, ele teria que ser uma metade da temporada. Mas ainda assim como episódio, ele é muito gostoso de assistir, sabe? O começo dele fazendo todas as referências à linha temporal da Marvel, com as falas, soltando até mesmo a fala do Visão em WandaVision, é maravilhoso. E então a briga do Loki com a Sylvie, tendo até mesmo um beijo que muita gente esperava pra ser só um jeito de ofuscar a presença, de ofuscar a mente, né? A forma de pensar das coisas do Loki, pra que então a Sylvie pudesse matar o Kang, aquele que permanece, e então liberar o multiverso da loucura, o multiverso que traria pra gente os 3 Homens-Aranha no cinema. Cara, isso simplesmente foi muito legal. A gente ainda tem um pouquinho do Mobius, né, com a amiga dele escapa do Mobius, e aí chega no final do episódio, e quando o Loki olha para a estátua que deveria ser as grandes cabeças ali da AVT, na real, vemos que é o Kang. Ou seja, deu merda e vai ter gancho aí pra segunda temporada de Loki. Que gancho, que final, que episódio. Eu posso não amar a série Loki, mas eu amo muito esse episódio. No turning back now. Who said anything about turning back? For all time. Always. She-Hulk coachando e saltando. Neste episódio, a gente tem simplesmente a volta de Charlie Cox como Demolidor. Mas calma aí que isso não é tudo, não é só por isso que esse episódio está aqui. É porque ele é realmente o melhor episódio de She-Hulk como um todo. Ele é um episódio muito bem feitinho, muito bem pensado. É um episódio que todos os outros de She-Hulk deveria ter se inspirado. Porque ele consegue trabalhar muito bem o arco de advogado com o arco de super-heroína. Ele consegue juntar os dois e conectar os dois. Então, temos ali a Jennifer tendo problemas com o cara que faz as roupas dela, o cara pede o advogado é o Matt Murdock vai ajudar o cara, e o cara tá lutando contra o cara que é o Homem-Sapo, e nessa o Homem-Sapo vai ser o vilão do episódio, nessa o Demolidor vai se juntar com a She-Hulk para defender o cara, e nessa os dois vão criar um laço de tensão sexual maravilhoso, pra no final do episódio eles ficarem juntos e a gente vê o Demolidor andando ali descalço pela rua. É simplesmente muito legal, e o episódio ainda finaliza com aquele gancho em que tudo sobre a She-Hulk é exposto e ela extravasa toda a raiva que ela tinha dentro dela. É um episódio simplesmente muito gostoso de assistir, muito divertido, e que ao final deixa a gente com muita vontade de ver o último episódio. Cara, que maravilha de episódio. Sem contar que o Demolidor no episódio inteiro, todas as referências ao Demolidor da Netflix, a forma como ele aparece, como ele é divertido e carismático, tudo funciona muito bem. E é por isso que esse episódio tá aqui. So, are you like a superhero? I'm Daredevil. Loki, o evento Nexus. Cara, esse episódio não tem pra ninguém. Esse episódio de Loki é sinceramente muito bom pelo simples fato de que ele faz um negócio que quando uma série faz, ela sabe o que ela tá fazendo. Que é, tudo que você pensa que vai acontecer no último episódio, acontece antes. E quando isso acontece, isso é surpreendente, porque você não tá esperando. Só que Loki vai lá e traz um monte de plot twist um atrás do outro. Primeiro que ele começa com um certo evento Nexus acontecendo, dando a entender que a Sylvie e o Loki se beijarem ou fazerem qualquer coisa envolvendo amor, daria merda no universo. Mas não para por aí, porque aí eles são presos, o Loki encontra a Sif em uma certa prisão temporal, né, um certo looping temporal de prisão, e enquanto isso, você tem uma das pessoas da AVT descobrindo com a Sylvie que ela tinha uma vida anterior. É uma cena belíssima, tem cuidado, tem coração, tem lágrima, tem chuva, é bem feito. E nessa, o próprio Mobius começa a desconfiar da amiga dele, e ao desconfiar da amiga dele, ele descobre que realmente a AVT não é tudo isso que tá parecendo. E ao desconfiar, ele pega o Loki de volta, e quando ele pega o Loki, você pensa que vai dar tudo certo, o Mobius é exterminado. Cara, como assim o Mobius é exterminado? Só que não para por aí, porque o Loki e a Sylvie vão conhecer os Guardiões do Tempo. E nessa você descobre que eles são robôs. Nessa o Loki morre. Nessa tudo parece que tá dando ruim, entendeu? Parece que pronto,
mano, pra onde é que vai essa série? E aí vem a cena pós-crédito e a gente vê que o Loki encontrou outras variantes iguais a ele. Que episódio, que construção, que desenvolvimento, é tudo muito bem orquestrado esse episódio, tudo muito bem desenvolvido pra chegar no grande final dele, como se fosse o último episódio da temporada, mas ainda não é. Calma lá que tem coisa pra vir aí na temporada. E meu Deus, que episódio, gente, é realmente um episódio de explodir cabeças e de fazer você comemorar como se fosse Vingadores Ultimato. I looked happy. What now? Falcão e Soldado Invernal, o mundo está vendo. Gente, esse episódio é um exemplo de episódio. É um exemplo de como você apresentar todos os arcos, desenvolver todos eles, fazer todos eles colidirem, se encontrarem e ainda trazer um final impactante, um final diferente, um final que deixe você marcado, um final que represente exatamente o que o título está falando, que é o mundo está vendo. Esse episódio, gente, é sensacional. Ele começa desenvolvendo o Buck como personagem, o que já é muito legal, trazendo algo que a gente não tinha visto, que é exatamente ele tirando o controle mental que havia dentro dele de Soldado Invernal, ele chorando, ele sorrindo. E então a gente tem ali os wakandanos, a Carly fazendo todo o plano dela para acabar com o Falcão e o novo Capitão América. A gente tem o novo Capitão América impedindo o Buck e o Sam de fazer o que eles querem fazer. A gente tem o Zemo no meio de tudo isso. A gente tem toda a discussão muito boa sobre ser o Capitão América. Eu acho que é isso que faz desse episódio tão perfeito, tão maravilhoso, entendeu? Porque você tem o Zemo falando que nunca vai existir alguém como Steve Rogers. E aí você tem simplesmente o John Walker falando que ele quer tomar a parada do super soldado, que ele quer colocar isso no corpo dele. E o amigo dele falando assim, cara, isso daqui simplesmente potencializa quem você já é. E enquanto isso, a gente vê a Carly falando com o amigo dela sobre o Capitão América e o amigo dela falando o quanto ele adorava e era fã do Capitão América. Pra chegar no final do episódio e o John Walker tomar essa parada, ver o amigo dele morrendo por conta do grupo da Carly e ele se vingando com um amigo que era fã do Capitão América. O fã do Capitão América sendo morto pelo Capitão América. E se contar as cenas de luta, tem um monte de cenas de luta desse episódio envolvendo o Sam, o Buck, faca, bala e as wakandanas mostrando porque elas são simplesmente maravilhosas e as patroas. Esse episódio tem tudo e ele fecha de uma forma que traz uma das cenas mais memoráveis da fase 4 da Marvel, sem contar uma das cenas mais pesadas do MCU como um todo. É simplesmente perfeito. WandaVision nos capítulos anteriores. Cara, que episódio! Estamos falando do penúltimo episódio da primeira temporada da série WandaVision, em que traz a explicação de tudo da forma mais genial e legal possível. Começamos o episódio explicando quem é a Agatha, que ela é uma bruxa, ela foi amaldiçoada por várias mulheres, era para ela ter morrido, mas ela foi e acabou com todo mundo. E então voltamos para o presente com todas as revelações envolvendo a série como um todo. É explicado as referências da série de TV, é explicado as referências nos comerciais, como por exemplo, aquele tic, tic, tic da bomba militar do Sr. Stark que estava matando ali a família da Wanda. A gente tem então uma explicação para a Wanda e os poderes dela, a motivação dela fazer tudo o que ela fez, mostrando que ela fez tudo o que ela fez pelo motivo do coração, do sentimento. É um episódio inteiro só da Wanda, explicando quem ela é, o que ela sofreu, o seu passado para chegar onde chegou. E é simplesmente maravilhoso porque tudo é necessário. O passado dela como quando criança, o momento dela ali com uma joia do infinito, mostrando que ela simplesmente se conectou com a joia do infinito de um modo que ninguém tinha conseguido, sabe? Ela teve aquele poder sozinha, praticamente como uma mutante. Depois disso, a gente tem uma cena fofa com o Visão que explica todo o amor dos dois, trazendo uma das falas mais memoráveis e icônicas com o personagem, pra gente chorar mesmo. E então a gente vê ela no presente, vendo aquele robô morto, sentindo tudo aquilo, sofrendo por aquilo, e então indo no local onde seria a casa deles e simplesmente explodindo, para depois a Agatha aparecer numa plateia
aplaudir e então sequestrar os filhos dela e falar que o que a Wanda faz é a magia do caos, porque ela é a feiticeira Escarlate, trazendo aí a origem da nossa personagem, da nossa protagonista, da nossa heroína dos quadrinhos. Que episódio, cara! Tudo que esse episódio faz, como ele traz, como ele explica, é de uma magnitude que poucas séries do MCU fizeram depois, porque WandaVision é WandaVision. But what is grief? If not love, persevering. What if? E se Strange perdesse o amor de sua vida? Eu acho que vocês por um momento pensaram que o What if não iria aparecer aqui, mas apareceu. E apareceu porque este episódio é uma das melhores obras do MCU como um todo. E por que eu digo isso? Porque ele é um episódio que funciona sozinho. Você não precisa ter visto nada além de Doutor Estranho, o filme Doutor Estranho. Mas até o filme Doutor Estranho poderia ser descartável para este episódio, porque ele apresenta um fator simples, que é um homem perdendo o amor da sua vida, tentando ao máximo ter isso de volta, o amor da sua vida, e se perdendo como ser humano, para então ele destruir o mundo, conseguir o que quer, mas aí não existe mundo para ele viver com ela. É disso que se trata esse episódio, de um homem se perdendo pelo amor, do que o amor causa a uma pessoa, e sendo um episódio triste, sombrio, que não termina de um final feliz. Ele não tem um final que vai te fazer feliz. Ele acaba do jeito mais pesado possível, sendo uma das obras mais sombrias e tristes do MCU, sendo o tipo de obra que acaba e ou você está chorando ou você fica em silêncio por mais de 1 minuto. Porque é isso que ela traz pra você. Ela traz peso. A trilha dela é pesada. Toda a fotografia do episódio é espetacular. E o modo como esse episódio é corajoso pra tomar todas as decisões que ele toma, nunca parando, nunca cansando, sempre inovando, até mesmo no quesito da morte do amor do Stephen, né? Todas as vezes que ela morre de um jeito diferente. Você pensa, pô, mas e se ele fizer isso? Ele faz e ela morre de qualquer jeito. E é simplesmente de uma magnitude muito boa. É por isso que ele tá aqui em primeiro lugar. Porque ele não só é um episódio que funciona sozinho, como ele é uma obra. Ele é quase... Se ele fosse um filme, ele seria um dos melhores filmes da Marvel facilmente. Pelo peso que ele tem. Pelo fato de que ele vai mostrar que nem sempre tudo dá certo. E que ações têm consequências. Cara, eu não tenho palavras. Eu fico sem palavras só de pensar nesse episódio. E se eu rever esse episódio, eu sei que ele vai causar o mesmo sentimento de novo. É por isso que ele merece estar aqui, em primeiro lugar de todas as séries da fase 4 do MCU. One life, one choice, one moment can destroy the entire universe. Vocês sabem que eu não me aguento e eu preciso deixar aqui um bônus. Um bônus de um episódio simplesmente muito especial para mim. Porque ele pode não ser o melhor de todos, ele pode cagar com o final da série porque ele volta para a Fórmula Marvel, mas ele ainda é arrepiante, é divertido. Foi um delírio para mim assistir este episódio com vocês. E eu estou falando do final de WandaVision, do último episódio. É um episódio que... cara, ele realmente pode acabar indo pra Fórmula Marvel, mas ele traz a Wanda se tornando feiticeira Scarlet, ele traz um final emocionante e triste com o Visão e os filhos morrendo, e ainda traz uma luta filosófica entre dois Visões. Isso ninguém esperava, isso ainda é diferente, isso ainda é bonito. E é por isso que eu acho que esse último episódio merece ter um destaque aqui. Eu não podia falar de tudo e não falar de um episódio que fez eu sentir tanto, sabe? E não foi de raiva, foi de alegria. Eu senti esse episódio, eu chorei nesse episódio, eu vibrei nesse episódio. E é por isso que ele merece estar aqui, nem que seja de bônus. Seguinte, galera, para fugir um pouco da obviedade, eu não queria deixar só a minha opinião aqui, mas também a opinião do site IMDb, que é um site especializado em dar notas para episódios, obras audiovisuais e também ser bem crítico com elas. Então, de acordo com este site, os melhores episódios das séries da Marvel da fase 4 seriam estes aqui. Podem dar uma boa olhada, verão que alguns episódios apareceram na minha lista e outros nem tanto, mas aí vai de opinião, como eu deixei bem claro desde o começo. Então, galera, da mesma forma que eu deixei a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês.
quais episódios vocês concordam de estar nessa lista e quais vocês discordam. Quais são os 10 melhores episódios da fase 4 do MCU para vocês, pelo menos do que vocês lembram. Eu quero muito saber, pra gente ter uma discussão bem amigável aqui. Nada de crítica, nada de hate, pelo amor de Deus, respeitem a opinião de cada um, tanto a minha quanto a dos comentários. Muito obrigado, valeu, falou!